Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos aqui a esta aula. Professor Jackson Roger aqui. Seja bem-vindo aí ao Level 5, Lesson 71, ok? A nossa aula aqui é uma aula muito interessante, então se você não é inscrito no canal, inscreva-se agora mesmo, porque toda segunda-feira às 8 horas da noite eu posto aula nova, vídeo novo. E se você assinar o sininho, você clicar lá naquele sininho para você receber as notificações, quando eu postar a aula, você vai ver de imediato, você vai receber, seja no seu celular ou por e-mail, você vai receber um e-mail, alguma coisa informando que a aula está no ar e assim você não vai perder a nossa aula, tá certo? Então inscreva-se no canal, isso é muito importante, tá? Então vamos lá, Level 5. Vou começar aqui falando desse termo chamado aqui a chemistry. Chemistry seria uma composição, a chemistry, no caso, isso aqui, chemist, no caso seria o químico, a pessoa que trabalha na área de química, tá? Seria o profissional. No caso, chemistry seria uma química em si, pode ser uma composição química, como esse aqui, ou esse, ou este, tá? Por conta do artigo A aqui, eu estou dizendo que é uma. Então, uma química, ou seja, uma composição química. Então, eu vou falar a chemistry. A chemistry, beleza? A chemistry. Chemistry. An astronomer. An astronomer, nesse caso, já é o profissional, que é um astrônomo, beleza? Um astrônomo. N, com a ligação, eu não vou falar in astronomer, vou falar in a. Eu vou ligar o N com A, por isso que fica bem rápido aí, tá? An astronomer, an astronomer, an astronomer. Esse E aqui vai ter um pouco som de O e um pouco som de E. Vai ficar em meio termo aí, tá? Então eu vou falar an astronomer. An astronomer. A biologist. 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 Um biólogo. Desculpa. A biologist. A biologist. Um biólogo. A biologist. Tá muito seco aqui na minha cidade. Tá? A biologist. A biologist. Um biólogo. A biologist. Preste atenção aqui. Microscope. Microscope. Tá? Então eu vou falar a microscope. Esse O vai ter o som de O. Microscope. Microscope. A microscope. Beleza? A microscope. Um microscópio. A microscope. Microscope. A microscope. Então, um microscópio, certo? A calculator. Esse T vai ter o som de R, esse U vai ter o som de U, e o A vai ter o som de A mesmo. Então, eu vou falar a calculator. Uma calculadora. A calculator. Calculator. Uma calculadora. Tá certo? A calculator, a calculator, a calculator, beleza? Aqui, ó, epa. Calculator, belezinha? Uma calculadora. Quantos que é 3 mais 3? 3 mais 3? 9. Acertou, miserável. Então, uma calculadora. A calculator. Beleza? A calculator. Uma calculadora. A telescope. Telescope. Tele normal. Scope normal também. Então, um telescópio. A telescope. Telescope. Beleza? Telescope.
Neste caso, planet, alguns americanos vão dizer planet e outros vão dizer simplesmente planet. Planet. Eles vão omitir esse T daqui, esse T não vai existir, tá? Então, vai ficar facultativo aí. Você pode dizer planet or planet, beleza? Um planeta. Esse é o planeta Terra. Então, planeta é planeta. Eu vou chamar de planet. Pode ser outro planeta aí, tá? Ó, eu decidi passar isso aqui para você, o jeito que se pronuncia, porque senão você vai ter dificuldades aí, tá? Então, ó, nós vamos pronunciar primeiramente essas palavrinhas aqui. Vou falar laboratory. Então, vou falar tudo junto. Vai ser a laboratory, tá? Então, laboratory. Vai ser como se fosse o word aqui, tá? Laboratory, tá? Então, vai ter essa divisão aqui. Então, um laboratório. Laboratory. Não é laboratory, não, é laboratory, tá? Laboratory. Beleza? Por isso que eu já escrevi aqui para você não sentir dificuldades. Então, a laboratory. Um laboratório. The scientist is looking at cells through a microscope. Beleza? Divisão, ó. The scientist is looking at. Então, the scientist is looking at. Não é look at. ING. The scientist is looking at cells through a microscope. Então, o cientista está olhando as células através de um microscópio, tá? Então, the scientist is looking at cells through a microscope. Beleza? The scientist is looking at cells through a microscope. O cientista está olhando as células através de um microscópio. This week, I know the answer to all the questions because I studied. Veja a terminação da minha língua. Studied. Então, this week, I know the answer. Eu conheço ou sei a resposta. To all the questions. Para todas as perguntas ou questões, né? Because, porque I studied, porque eu estudei. Então, this week I know the answer to all the questions because I studied. Essa semana eu conheço ou eu sei todas as respostas para todas as questões porque eu estudei. I did an astronomy experiment to discover how many planets I can see with. Então, I did an astronomy experiment. Então, I did an astronomy experiment. Então, eu fiz uma experiência de astronomia, digamos assim, né? To discover, para descobrir, how many planets, quantos planetas. Quando eu falo how many, eu estou buscando quantidade. Então, quantos planets, I can see with, que eu posso ver com, digamos assim. Sempre no inglês, para não acontecer duplicidades em uma sentença que você estiver falando, eles particularizam isso aí, tá? Eles colocam, eu estou fazendo uma viagem, não sei o que lá que tem, eles vão colocar para, sempre no fim, vai ser um for, por exemplo. Ou com quem você está falando, por exemplo, who are you talking to, por exemplo, ok? Eles vão usar o to, com quem você está falando com, tipo, vai ficar esse com, esses negócios, essas palavrinhas, tudo no fim da expressão, tá? Por quê? Porque, ia ficar muito chato se eles escrevessem assim. I did an experiment an astronomy experiment to discover how many planets I can see through this experiment. Ou seja, eu fiz uma experiência de astronomia para descobrir quantos planetas eu posso ver com esse experimento de astronomia. Então, com com aqui, eu estou me referindo a toda
a todo esse pensamento que eu já expressei aqui no início da sentença, tá? Então não há necessidade de eu falar que I did an experiment to discover how many planets I can see with this experiment, por exemplo, com esse experimento. Então eu só vou me referir ao com já para passar toda a ideia que eu já disse anteriormente no início da expressão, tá certo? Então por isso que tem esse I can see with. Ver com o quê? I can see with com o quê que eu posso ver? Com o experimento, porque eu já com isso aqui, an astronomy experiment, eu já disse aqui no início que era através disso aqui que eu iria descobrir quantos planetas eu posso ver, ou seja, com esse experimento que eu fiz, seja olhando por um telescópio, alguma coisa assim, tá? Nesse sentido. Então, por isso que tem esse with aqui no final, para concordar com aquilo, a ideia que eu já passei aqui, para não haver duplicidades aí, tá? The students are studying cells in a biology class. Tá? In a biology class. Biology class. In a, eu não vou falar in a, eu vou falar in a, porque o N com A, consoante com vogal, se ligam na pronúncia, eu vou falar in a biology class. Biology class, tá? Então, the students are studying cells in a biology class. Isso aqui é in e não at, por quê? Porque eu usei in aqui, não usei at. Simplesmente pelo fato de quando eu me referir a uma posição de dentro, eu estou falando de dentro, eu vou usar o in. In significa no para o nosso português, porém no sentido de dentro. Tá? Então, lá dentro da sala, eu vou falar lá na sala. A cadeira está lá na sala. Então, eu estou me referindo que ela está dentro da sala. Tá? Se ela estivesse em cima da sala, na laje, eu ia falar on. Belezinha? Eu não ia falar in. At é questão de localidade, por exemplo, at the bank. Você está lá no banco, não quer saber se você está em frente ao banco, lá dentro do banco. Estou falando que você está lá no banco. Estou falando em questão de localidade. E como aqui eu especifiquei que os alunos estão estudando, ou seja, é impossível eles estarem estudando em cima do teto. Né? Ou seja, e é impossível também eles estarem estudando, como é uma sala de biologia, eles estarem estudando para fora da sala. Então, por isso que eu vou me referir no sentido de dentro, porque é uma coisa bem específica aqui, tá certo? Diferente como você fala para uma pessoa, estou no museu, vou falar at, belezinha? Porque vai depender aí do ponto específico, tá? Digamos assim. Então, the students are studying cells in a biology class. In a biology class. Os alunos estão estudando células em uma aula de biologia. I know where my class is meeting. I know where my class is meeting. Tá? Digamos assim, eu sei onde minha turma está se encontrando. Digamos que na faculdade de lá, os alunos, nas aulas em si, você tem que, termina uma aula, você vai para outra sala, entendeu? Por exemplo, tem uma sala específica que um professor só dá aula de matemática. E na sua grade você tem que fazer aula de contabilidade, por exemplo. Então você sai dali e você tem que ir para outra aula, para outra sala. Então você pega seus materiais lá e vai para outra aula, para outra sala, tá certo? Então, neste caso que usou esse sentido aqui, I know where my class is meeting, tá? Você não diria, eu sei aonde a minha turma, né, a minha sala, no caso, está se estudando. Por exemplo, vamos supor que você está fazendo faculdade lá nos Estados Unidos e você sai de uma sala e você tem que ir para outra sala. Né? Aí você vai perguntar, a pessoa pergunta para você, onde a nossa sala está agora? Aí você vai falar, I know where my class is studying. Não vai ser o correto, tá? Eles usam meeting para se encontrar, o ato de se encontrando, tá? É óbvio que dentro de uma sala de aula você vai estudar, tá? Por isso você vai usar meeting e não studying neste caso, tá certo? Porque esse aqui é um caso bem específico de uma situação que pode acontecer com você. Então, I know where my class is meeting. Eu sei onde a minha turma está se encontrando, se reunindo, beleza? Para ter a aula, tá? Outra coisa que eu coloquei isso aqui, ó. Eu vi muitos alunos falar practiced. Por que practice?
é isso aqui, practice, beleza? Mas como ele está no passado, então muitos alunos falam bem assim, practiced. Jackson, I practiced. E não é. É bem assim, ó, practiced, practiced. Test. Então é practiced, practiced, beleza? Então não é practiced, porque practice é practice. Aí a pessoa acha que é practiced. Não é. É practiced, test, beleza? Então, the team practiced outside today. Então, o time, ou seja, a equipe, né, praticou lá fora hoje. Praticou o quê? A gente fala practiced, no sentido de praticou, no sentido de se exercitou, tá? Se você estiver jogando futebol, por exemplo, num campo externo, você vai falar practiced, ok? Practiced outside. Que você treinou. Então, practiced, nesse caso aí, vai ser praticou, treinou, enfim, tá? Se dá tudo isso aí, se exercitou, tá? Vai poder ser usado aí nessas comparações aí, tá? Então, the team practiced outside today. Outside today, tá? O time praticou, ou seja, treinou lá fora hoje, tá? Practiced. Não esqueça. I need to find out. Eu preciso descobrir. O sentido aqui de find out se dá em descobrir, tá? I need to find out where my class is meeting today. Então, eu preciso descobrir onde minha turma se encontra hoje, tá? Is meeting today. I need to find out where my class is meeting today. Então, ela precisa saber, né, aonde a sala dela está se reunindo, qual sala que a turma dela está se reunindo para ela estudar, tá? I need to find out where my class is meeting today. Today. Lembrando que é today, não é today, tá? É today. Earth, isso aqui vai ter o som meio de O. Earth is the third planet. É o terceiro planeta. From the sun. Do Sol. Então, a Terra é o terceiro planeta do Sol. Quando eu falo assim, from the sun, eu estou dizendo que primeiro vem o Sol, aí vem então ele vem o primeiro, segundo, terceiro, beleza? From, no sentido de origem, from the sun, ou seja, do Sol. Então, esse from e off, então from aqui, ó. From, deixa eu anotar aqui. From e off, ambos significam do aí, né? Do, enfim. Porém, from dá o sentido de origem e o de tem a sua particularidade normal aí, tá? Então, por exemplo, the United States of America, ou seja, Estados Unidos da América. Eu estou dizendo aqui que é os Estados da América, tá? Eu estou, digamos assim, expressando não seria nem sentido de posse. Sim, seria sentido de posse aí, tá? O correto. O off é sentido de posse, tá? Então, eu estou falando aqui Estados Unidos da América, ou seja, eu estou passando o sentido de posse no caso do off, belezinha? Já o from é o sentido mesmo de origem, tá? Eu vou falar o de, o da, o do, porém, já expressando um sentido de origem, de onde vem, tá certo? Por isso que usamos aqui from the sun, porque do, no sentido de origem, vem da onde? A contagem vem acontecendo da onde? Desde o Sol. Então, o sentido de origem eu vou usar o from, tá? Outro exemplo clássico é o I'm from Brazil, ou seja, você é do Brasil. Eu sou do Brasil. I'm from Brazil. Eu não vou falar I'm of Brazil, porque se eu falar of Brazil vai estar errado, porque o from passa sentido de origem. Você, digamos assim, é de qual origem, de qual país? Ou seja, eu sou do, I'm from Brasil. Tá? Então, esse from é usado no sentido aí de origem, tá? De raízes, de origem, o off, de posse mesmo, assim, digamos assim, né?
Só para você ver essa diferença aí, para você não ficar confundindo. Já, quando que usa from e off? Tá. Então, Earth is the third planet from the Sun. Note que eu falei planet, eu não falei planet. Quando eu falo uma expressão em particular, eu vou poder falar planet, about, outra coisa, né? O about, planet, tá? Porém, geralmente, quando essa palavrinha está na sentença, eu não vou pronunciar da mesma forma como eu pronuncio ela de uma maneira particular. Eu vou pronunciar essa palavra diferente, tá? Então, eu vou falar planet, from. Porque se eu falar planet, from, eu não vou conseguir fazer esse T mudo. Esse T vai aparecer com som de I no final. Então, é por isso que muitos brasileiros falam inglês com sotaque muito carregado. Por quê? Porque eles acabam colocando I em tudo. Eles falam, Earth is the third planet from the Sun. Capaz que eles colocam até um I aqui também, sunny. Tá? Então, na maioria das vezes, para você não pronunciar o I no fim dessas palavrinhas, third, planet, tá? Você tem que tirar esse T do final. Então, third, planet, from, the, sun, tá? Então, se você fazer isso, eu tenho certeza que você vai melhorar o seu sotaque aí, tá? Earth is the third planet from the Sun. A Terra é o terceiro planeta do Sol, tá? This is an elementary school class. Então, esta é, an elementary, uma classe, ou uma sala de aula, digamos assim, né? Class, school, ou seja, uma classe de ensino fundamental. Elementary seria as coisas básicas ali, ou seja, que dá o sentido de fundamental. Porque nós aqui no Brasil nós temos ensino fundamental, ensino médio, entendeu? Então é o ensino fundamental. Elementary school class. Ou seja, uma sala de aula, uma classe, né? This is an elementary school class. Certo? I'm dividing. Estou dividindo. To find out, para descobrir. The answer to the math problem. Eu estou dividindo para descobrir a resposta ao problema de matemática, tá? I'm dividing to find out the answer to the math problem. Então, eu estou fazendo uma divisão. Estou dividindo to find out para descobrir a resposta ao problema de matemática, tá certo? I'm dividing to find out the answer to the math problem. In 1969, em 1969, three Americans. Essa palavrinha que já vi muitas pessoas falarem assim, traveled. Jackson, I've traveled. E não é traveled, é traveled, tá? Traveled. Esse aqui vai ter um som um pouco de E o outro vold, traveled. Então, in 1969, three Americans traveled from the Earth to the Moon. Esse TH aqui não é som de F e não é som de S. É língua para fora, sopra, tá? Então, in 1969, three Americans traveled from the Earth to the Moon. Em 1969, 3 americanos viajaram da Terra para a Lua, tá? From. Se eu falasse traveled off the Earth, note que o off ia passar um sentido de... Não ia passar um sentido de origem, ia passar um sentido de posse, como se a viagem pertencesse à Terra, e não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? From passa o sentido de origem, ou seja, da onde que partiu? Foi da Terra. Então esse da é origem, porque foi da Terra,
tá? Foi um sentido de transição aí. Então, digamos que traveled from the earth. Então, esse from, sentido de origem da Terra. Então, eu vou usar from e não of, tá? Então, em 1969, 3 Americans traveled from the earth to the moon, tá? Para a Lua. My father is showing me how to use a calculator. My father, esse TH já muda, não é soprando. Você faz o som com a garganta. Então, my father, então não é com D, aqui não é D, tá? Não é D aqui, também não é Z. Muitos alunos falam my father, e outros falam my father, com D. Não é D e não é Z. É um som que não existe no português. Então, bota a língua para fora. Faz o som com a garganta. There. Então, my father is showing me how to use a calculator. My father is showing me how to use a calculator, ok? Você pode falar aqui how to use or how to, com som de R, igual os americanos, how to use a calculator. My father is showing me how to use a calculator. How to use a calculator. Beleza? Você pode falar aqui também a calculator, ou how to use a, você pode falar a calculator, beleza? Então, my father is showing me how to use a calculator, ou my father is showing me how to use a calculator, tá? Fica facultativo aí também. Se você falar a e a, vai estar certo. Neste caso aqui, se você usar o R, você vai soar mais com sotaque americano, tá? Se você falar to, normal, você vai ser um falante da língua inglesa, mas se você usar how to use com R, vai soar um pouco aí os americanos, tá? Então, meu pai está me mostrando como usar uma calculadora. Então, no mais, é isso aí. Eu fico muito feliz por você ter chegado até aqui. E se você quer estudar comigo num curso particular, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para você fazer a sua inscrição. Assim que você se inscrever no meu curso completo de inglês, você vai receber um login e uma senha para acessar as minhas videoaulas, tá? Videoaulas topíssimas que vão acelerar o seu inglês aí como um todo, tá certo? Eu tenho plena certeza que você vai adorar o meu curso. Porque se uma coisa gratuita dessa você já está gostando, quem dirá um curso meu pago, não é mesmo? Então é isso, fico muito feliz. Deixe o seu like aqui no vídeo que você vai ajudar bastante o nosso canal. Portanto, professor Jackson Rogers, see you next time. Bye bye.